Olá! Hoje venho aqui falar contigo sobre um tema particularmente fascinante para mim. Já deves imaginar, vou falar sobre relacionamentos, mas no concreto sobre algo que tem sido cada vez mais claro que é mesmo essencial eu vir aqui falar contigo. Então, aquilo sobre o qual eu queria falar era sobre o quanto os relacionamentos têm este poder de ativar as nossas feridas emocionais. E quando falamos em feridas emocionais, falamos sobre quase como se fossem aquelas maiores dores que nós temos e que nós guardamos e que nós trazemos connosco. Para quê? Nós trazemos-las connosco essencialmente para que elas possam ser curadas, para que elas possam ser transmutadas. E realmente os relacionamentos são um contexto privilegiadíssimo para que estas feridas possam emergir e possamos ter as condições para começar a trabalhá-las dentro de nós e a curar estas feridas e podermos nos libertar delas. E quando falamos especificamente dos relacionamentos amorosos, eu já no outro dia, quando estava a dar uma consulta sobre este tema, eu anotei aqui no meu caderno, às vezes há assim alguns temas que vão surgindo e que eu pensei, tenho que ir depois lá fazer um vídeo sobre este assunto, e foi o caso. E já nem me lembrava que tinha deixado ali, e agora aqui a pensar no tema para este vídeo foi precisamente esta questão que me surgiu, que é a ligação entre os nossos relacionamentos, as nossas feridas e a forma como fomos educados e as nossas vidas passadas. Então, vamos lá com calma. Se eu estou num relacionamento amoroso e se eu sinto muitas vezes um determinado desconforto, uma determinada dificuldade, se fico muitas vezes mexida com o mesmo tema ou se tenho muitas vezes a mesma resposta emocional, é super importante que eu olhe para aquela situação e tente perceber o que é que está por detrás daquilo que eu estou a sentir. Ou seja, se alguém me pisa o pé, imaginem que eu tenho uma unha encravada e alguém vem e me pisa aquela unha e eu sinto uma dor, mas o problema não está necessariamente em alguém ter vindo e me ter pisado a unha. O problema está, ou a questão está, em eu ter aquela unha encravada. E com as nossas feridas emocionais é mais ou menos isto que acontece. Eu tenho uma fragilidade e alguém vem e vai pôr ali o dedo na ferida, vai tocar aquela fragilidade e vai tocar aquela fragilidade e ao tocar aquela fragilidade vai ativar em mim uma dor emocional. E muitas vezes nós perdemos-nos nesta tentativa de arranjar um culpado para aquilo que eu estou a sentir e de culpabilizar a outra parte, porque és tu que isto e és tu que aquilo e tu precisas de mudar porque isto que tu me fazes é terrível, e perdemos-nos nesta possibilidade de cura. É quase como se nós não estivéssemos a ver aquilo que está ali disponível para nós. A outra pessoa vem e toca-nos, mas só nos dói porque nós temos aquela fragilidade. Então, quando alguém vem dentro de um relacionamento amoroso e toca consecutivamente os mesmos pontos, é importante, e provocando consecutivamente as mesmas respostas ou a mesma dor emocional, é importante que eu, estando dentro daquele relacionamento, cada um de nós, me predisponha a olhar e perceber qual é dentro de mim o gatilho para esta dor que eu tenho vindo a sentir consecutivamente, porque é aí que eu vou encontrar a minha resposta e é aí que eu vou ver, ok, há aqui algo que eu preciso de curar. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar um casal em que a mulher consecutivamente se sente a ser abandonada pelo seu companheiro. Então ela sente, nem há nada de especial que ele faça para que ela sinta, porque muitas vezes é isto que acontece nos relacionamentos, às vezes a pessoa nem faz nada de especial, mas a mulher sente-se consecutivamente abandonada. Então a pessoa olha para dentro de si, a pessoa começa a perceber que há um padrão, a pessoa começa a perceber que aquilo que ela sente é consecutivamente a mesma coisa, e seria importante e extremamente interessante que essa mulher se disponibilizasse a olhar para dentro de si e a olhar para a sua história
para começar a ver a origem disto que ela está a sentir. No caso, como deves saber, eu sou terapeuta de regressão a vidas passadas, por isso é natural que a mim me surja logo este pensamento, ok, pode ser que haja alguma coisa dentro da história destas duas pessoas em concreto, uma vivência numa vida passada, lá atrás, que de facto esteja a ser reativada com esta pessoa para que possa haver aqui uma libertação e uma cura, mas muitas vezes, quando a pessoa já traz aquele padrão, até mesmo antes de conhecer este companheiro, vamos imaginar que a pessoa já muitas vezes se sentia abandonada na sua vida. Ela já traz este padrão. Então aqui, a mim parecer-me-ia muito provavelmente que isto não teria a ver necessariamente com a relação daquelas duas pessoas em concreto, mas mais com a história de cada um deles e com a proposta que a vida está a trazer através daquele relacionamento. Mas bom, isto dá aqui para uns quantos vídeos. Mas vamos então partir do pressuposto que isto não tinha a ver, neste caso, com a história destas duas pessoas individual, mas sim com a história desta pessoa, só para eu poder dar aqui o exemplo que eu te quero passar. Então, no caso desta mulher perceber, ok, eu já senti isto muitas vezes e lá estou eu novamente a sentir-me abandonada. Então vamos lá tentar perceber desde quando é que eu sinto isto. Vamos lá tentar perceber de onde é que isto poderá vir. E muitas vezes isto vem efetivamente da nossa infância. Muitas vezes isto vem efetivamente da forma como nós fomos educados, da forma como nós fomos criados, determinadas dores que foram ativadas já nesta fase inicial da nossa vida. Então vamos imaginar, por exemplo, que o pai desta mulher passava muito tempo ausente, saía muitas vezes para o estrangeiro para trabalhar e passava longas temporadas longe de casa e que esta mulher, na altura criança, se sentia então muitas vezes abandonada pelo seu pai. E muitas vezes nós ficamos com estas crenças a sentir este tipo de ferida, de dor. Esta dor, o meu pai abandonou-me, o meu pai não gosta de mim, eu não sou importante para o meu pai, e aquilo fica ali, como se fosse uma ferida latente, sempre pronta a ser ativada, até que a pessoa consiga finalmente fazer o seu próprio processo de cura em relação, neste caso, à situação original, que poderia vir então da infância. E então é preciso eu parar, fazer esta revisão e no caso de eu perceber, vamos imaginar então que esta mulher ela percebia que desde a sua infância que ela sentia isto e aqui iniciar um processo de cura, um processo de pacificação interna, um processo de perdão em relação ao seu pai e antes de mais em relação àquilo que ela própria sentiu em relação ao seu pai, porque às vezes, principalmente quando são pessoas já mais trabalhadas dentro desta área, as pessoas até já fizeram o seu processo, as pessoas até já têm uma compreensão intelectual de que os nossos pais fizeram o melhor que sabiam e o melhor que podiam, dadas as circunstâncias. Então, às vezes, esta compreensão intelectual é como se estivesse aqui, não é? Mas é preciso isto baixar, é preciso eu sair da parte do mental, que compreende, que aceita, que entende e levar isto até ao meu coração. Mas para que eu possa fazer esta viagem, que é uma longa viagem, aqui da nossa mente para o nosso coração, e eu preciso de me permitir sentir tudo aquilo que eu tiver sentido em relação àquela situação. Eu preciso de me permitir tornar consciente de tudo o que eu sofri, de tudo o que eu senti, de tudo o que aquela criança viveu e experienciou e que de alguma forma ainda não integrou e ainda não conseguiu resolver dentro dela. Como este vídeo já está a ficar um pouquinho longo, eu vou filmar um outro vídeo a continuar a falar sobre este tema e a explicar aquilo que poderá estar ainda mais para trás do que a relação com o pai, neste exemplo que eu vos estou a dar, mas mais destas questões de vidas passadas e decisões que nós tomamos em termos de alma antes de encarnarmos. Por isso, conto contigo aqui no vídeo seguinte. Até já!